Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra com vocês, que a gente compartilhou pela parte da manhã. Está em Juízes, no capítulo 4. Eu quero ler alguns versículos com você. Presta muita atenção agora. Quero pedir para você realmente focar aqui, para você não perder essa palavra, porque ela vai mudar a sua vida. Não é porque eu estou pregando, mas é porque é a palavra de Deus. Ela vai mudar você. Juízes 4, 6 em diante diz assim: Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naphtali, e lhe disse, olha só o que a Débora vai dizer, a Débora, a juíza, vai dizer para o Baraque: o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem: escolha 10.000 homens das tribos de Naphtali e Zebulon e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon, para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você vença. Eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon, para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você vença. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em toda a Paz Church no Brasil e no mundo. Um milagre, Senhor. Mais de 800 igrejas. Oh Deus tremendo. Fazemos parte desse grande mover do Senhor. Mas queremos mais do que isso. Queremos ser guerreiros do Senhor nesse mover. Queremos ser usados pelo Senhor nesse movimento, Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e revelação da Tua Palavra. E também como igreja, nós proibimos nosso inimigo Satanás de atrapalhar, de trazer confusão, de distrair o povo de Deus. Declaramos, Senhor, que cada semente dessa, hoje à noite, vai encontrar um coração fértil, uma terra boa, que vai produzir frutos a 100 por 1, em nome de Jesus, amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem, então, eu amo demais essa história, a história da Débora, a juíza. O livro de Juízes é um livro muito importante, muito assim, interessante também, porque se você já leu o livro de Juízes, você vê que tem uma coisa que se repete, né? O povo de Israel, eles pecam, se afastam de Deus, aí Deus os entrega na mão de um rei, de uma nação. Eles são oprimidos por algum tempo, até que eles se arrependem, oram, e aí Deus envia um juiz, envia um libertador, alguém que vai libertá-los. Aí a gente vê vários juízes na Bíblia, como Jefté, Gideão, Sansão, né? Então a história se repete. Então, depois que um juiz desse liberta o povo, por muitos anos eles vivem em paz, até que eles vão se distanciando novamente do Senhor, e aí eles começam a pecar contra o Senhor, e aí o Senhor os entrega de novo na mão de alguém, na mão de algum rei, de alguma nação. Eles se arrependem, oram, buscam a Deus, Deus envia um libertador, eles são libertos, e aí vivem tempos de paz de novo. Irmãos, que coisa terrível, né? Que coisa terrível. Então isso está acontecendo aqui em Juízes 4, e eles pecaram, na verdade, a Bíblia diz que eles começaram a idolatrar outros deuses, e a Bíblia diz então que durante 20 anos, esse rei Jabim, o rei cananeu, maltratou o povo de Israel sem dó e nem piedade. 20 anos de opressão, por causa do pecado deles. Agora presta atenção, o que a gente vai ver aqui é uma vitória extraordinária, não é uma vitória comum. Quantos aqui querem ser vencedores nas suas batalhas? Mas não é sobre isso que eu estou falando aqui. É uma vitória assim muito incomum, porque a Bíblia diz que, olha só, Juízes 4, 23, assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Diga, Israel exterminou Canaã. Né, o rei Jabim. Então, não é uma vitória comum, não é uma vitória pontual, é uma vitória completa. Exterminaram, mas não somente isso. Esse livro de Débora, no capítulo 5, versículo 31, termina assim: a terra ficou em paz por 40
anos. Então não é só uma vitória completa, é uma vitória consistente, duradoura, não é? Então, por isso que eu estou chamando essa palavra de os mais que vencedores, não é? Fala aí para a pessoa que está perto de você, diga assim: você não é vencedor, não. Pode falar, você não é vencedor, não. Não é? Não, você não é vencedor. Você é mais do que vencedor. Então não é uma vitória comum. Beleza, eu gosto de vitória. Eu gosto de vitória, mas é uma vitória assim extraordinária, é uma vitória que completa, total, extermínio total. É uma vitória que dura 40 anos. Uma vitória consistente, permanente. Isso que é ser mais do que vencedor. E é isso que nós queremos para a nossa vida, amém? Só os que querem ser mais do que vencedores. Então vamos aprender aqui nessa história da Débora 3 princípios. Se nós queremos sair de uma situação impossível, porque irmãos, era uma situação impossível, 20 anos de opressão, sabe, eles não saíam do lugar, derrota após derrota, um domínio completo ali do inimigo, sabe, não tinha saída. E a gente vai ver assim uma vitória extraordinária. Então vamos ver esses 3 princípios, quem está pronto? Então lá vai o primeiro. Os mais que vencedores, grita aí, diga assim comigo, eles oram. Mas presta atenção aqui, Juízes 4:3 diz assim, a parte B do versículo diz assim: então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Então eles clamaram ao Senhor. Então irmão, presta atenção, se você quer ser mais do que vencedor nas suas batalhas, seja elas quais forem, você tem que resolver a parada com Deus hoje aqui. Vamos começar a resolver esse negócio. Então não é só uma oração, não é uma oração comum, é uma oração de arrependimento. Essa oração aqui é uma oração de conserto. Nós temos que uma hora parar e consertar com Deus. Fala que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Quem entregou o seu povo na mão do rei Jabim? O Senhor, né? Então isso aqui é muito importante. Então foi Deus que entregou, irmãos. Eles praticaram idolatria, os israelitas escolheram novos deuses, e então houve guerra no país. Então eles estão adorando outras coisas. Porque você pode falar assim: isso não tem nada a ver comigo, pastor, eu nunca vou adorar nada. Irmãos, a idolatria é você colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Eu nem vou citar coisas que às vezes a gente coloca no lugar de Deus, porque eu acabo acertando o seu e depois você vai querer me pegar lá fora. Mas sabe, qualquer coisa que a gente coloca no lugar de Deus é idolatria, não é? E aí, irmãos, as consequências vêm sobre a nossa vida. Então deixa eu quebrar aqui um paradigma, é importante isso. Porque a gente às vezes, por não entender isso, às vezes a gente meio que se complica. Sabe, a bênção e a maldição procedem de Deus, sabia disso? Sabia disso, né? Se eu perguntasse aqui hoje, quem acredita que a maldição vem do Satanás? Todo mundo ia dizer, a maioria de vocês, quem acredita que a bênção vem de Deus? Mas não é isso. A Bíblia diz assim, olha o que Deus diz lá em Deuteronômio 11:28. Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Quem coloca? Pode falar sem medo, é a Bíblia que está dizendo. Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Quem colocou a bênção e a maldição? Deus. Aí ele mesmo fala: escolham, pois, a bênção. A bênção quando vocês obedecerem os meus mandamentos. A maldição quando vocês desobedecerem. É simples assim. Mas é Deus que coloca, não é? Malaquias 4:6 vai dizer assim, que quando o Messias vier, ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu, o Senhor, não venha e fira a terra com maldição. Quem feriu a terra com maldição? Eu acho que vocês estão até com medo de dizer, né? Mas é isso, irmãos. Agora veja bem, mas o que é a maldição, irmãos? A maldição é uma bênção, porque tudo que procede de Deus é bom. O que é a maldição, se a gente pudesse ilustrar a maldição? A maldição é a varinha de Deus. É quando você pega o seu filho que você ama tanto, 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 não é? Ama tanto, e aí ele quebrou um princípio importante, e você não quer que ele permaneça naquilo ali, e você vai corrigir o caminho daquele filho, e você vai pegar o filho e você vai dizer: filho, eu preciso fazer algo com você, porque eu te amo, não é? A Bíblia diz que o pai que esconde a vara odeia o seu filho, mas o pai que ama o seu filho, no seu tempo, o corrige.
A Bíblia diz que a vara da disciplina livrará a criança do inferno. Meu Deus, é muito forte isso, não é? Então o que é a maldição? É quando Deus pega o bichinho, você e eu, coloca no colo dele com muito amor, ele chorando, com a varinha dele, né? Corrige o filhinho, sente dor. O que é a dor? É quando dá errado para você alguma coisa, não é? Você quebra princípio na área financeira e você sofre por causa disso. Você se envolve com dívida e você sofre por causa disso. Você se torna fiador de alguém e a Bíblia diz, não seja fiador de ninguém. Aí você brinca de ser fiador e se enrola com isso. O que é a dor? O que é o sofrimento? É porque você quebrou um princípio da palavra e agora você está sentindo a dor da disciplina. Você precisa corrigir. Tem alguém me entendendo aqui? O que está acontecendo com Israel é isso. Eles estão resolvendo a parada com Deus. Então eles estão ali por 20 anos sendo oprimidos. Por quê? Porque eles quebraram um princípio, nesse caso aqui a idolatria. Eles estão adorando outros deuses. Eles estão desobedecendo a palavra de Deus. A Bíblia diz, não terás nenhum Deus diante de ti, porque eu, o Senhor, sou o teu único Deus. E eles vão lá e brincam de desobedecer a Deus. E aí a consequência vem, não é? Então, a opressão é a vara de Deus. Aqueles 20 anos é a correção de Deus para corrigir o caminho. A maldição tem um fundamento: corrigir os nossos caminhos, fazer a gente voltar a fazer a coisa certa. Quem está comigo? Amém? Então, irmãos, eles vão orar, eles vão consertar com Deus uma oração de confissão. Não é? Porque a Bíblia diz assim mesmo: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Provérbios 28, 13. Olha só, escuta bem esse versículo: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quem está comigo aqui? Amém? Então aí o cara está lá indo na igreja, coisa mais linda e tal, mas está lá com o pecado escondido. Ele não resolve a parada, ele não conversa com Deus, porque a Bíblia diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Não é só confessar para cima, é confessar para o lado também. É confessar e deixar. Muita gente confessa o pecado, mas não deixa. Ele vai lá com Deus e ele chora, e ele ora, ele pede perdão e tudo mais, e Deus perdoa. Ele levanta de lá e continua no mesmo caminho errado. Consequentemente, o rei Jabim e o seu exército vai estar oprimindo essa pessoa. E naquela área não flui, não dá certo, e ela não entende. Irmão, nós estamos falando aqui do povo de Deus. Esse povo aqui é o povo de Deus, é o povo de Israel, o povo escolhido. E eles estão sendo oprimidos pelo inimigo. Como assim, Deus? Pois é, foi escolha deles. Eu coloco a bênção e a maldição diante deles. Eles escolheram a maldição, porque eles resolveram desobedecer a minha palavra. É assim. Amém, queridos? Então a primeira coisa aqui, irmão, é resolver com Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face. Olha só, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. O que é isso? Conversão é isso aqui, ó. Eu estou indo por esse caminho. O que é conversão? É uma mudança radical. Eu não vou mais praticar esse pecado. Eu vou para cá, curte o que custar. Isso é conversão. Agora o cara vai lá e está errado, aí ele se converte. Se converte não, ele se arrepende. Olha o arrependimento dele, que não é arrependimento, é remorso. Oh Senhor, pequei, me perdoe Senhor. Igual o Balaão, lembra do Balaão? Ele está indo se vender para o rei Balaque. Ele está indo profetizar a troco de dinheiro, o miserável do Balaão. No meio do caminho, Deus manda um jumento para falar com ele. A pessoa, o jumento falando com o cara, né? O que você está fazendo aqui, rapaz? Você é homem de Deus, o que você está fazendo aqui? Fala com ele. Aí ele se arrepende, ele chora, oh meu Deus, e continua no mesmo caminho. Isso é arrependimento? Diga assim comigo: arrependimento é mudança de atitude. É isso que é arrependimento. Então a primeira coisa aqui, irmãos, quem quer ser mais do que vencedor? Vamos resolver essa parada do pecado que tenazmente nos assedia. Vamos mudar
Vamos conversar com Deus, Senhor, olha, eu confesso, eu estou errado. Chama alguém de confiança, confessa, pede ajuda, não é? Tira a roupa, passa essa vergonha. É melhor a gente ficar, irmãos, vermelho por um instante, do que viver amarelo a vida inteira. Está entendendo? Com medo do diabo, inseguro e não sei o que lá, porque sabe que está vivendo uma vida errada. Vocês estão me entendendo? Então a primeira coisa é isso. Eu quero ser mais, não sei você, mas eu quero ser mais do que vencedor. Não é? Eu quero conquistar de uma forma incrível, extraordinária, e quero que essa conquista permaneça na minha vida. É isso que é ser mais do que vencedor. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Grita aí: oração de arrependimento. É resolver com Deus. Amém, queridos? Vamos para a segunda coisa aqui. Então a segunda coisa aqui que a gente vê nessa história, então não só eles oram para resolver com Deus, Senhor, nós estamos em idolatria, realmente, perdão, Senhor, e eles mudam de direção, destroem os ídolos e vão fazer a coisa diferente. Eles estão entendendo que aquela maldição está vindo por causa do pecado deles. Beleza, mas não somente isso, eles precisam agora, a segunda coisa, crer na promessa, apesar das circunstâncias. Bora gritar isso bem forte. O que é que os mais que vencedores fazem? Me diz aí. Irmãos, nós precisamos crer nas promessas apesar das circunstâncias. Olha só o que diz aí Juízes 4:7. E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera. Quem era o Sísera? Era o comandante do exército de Jabim, do rei Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Eu acho muito incrível isso, não é? Porque veja bem, irmãos, Deus vai falar para Débora assim: olha, Débora, chama o Baraque, fala para o Baraque, para ele ir contra o grande e poderoso Sísera, o chefe do exército do rei Jabim. Fala para ele que eu vou entregar o rei Jabim, todo o seu exército na mão de Israel, através do Baraque. Quem está comigo aqui? Mas é o seguinte, irmãos, olha a situação. Porque se eu perguntasse aqui, quantos têm uma promessa? Deixa eu ver, quantos têm uma promessa de Deus? Pelo menos uma promessa, beleza. Agora, qual é a circunstância que te envolve? Você crê nessa promessa, apesar das circunstâncias? Esse é o desafio. Porque olha só, irmãos, o Baraque, se eu fosse o Baraque, eu ia falar assim com Deus: Senhor, deixa eu ver só se eu entendi. O senhor está entendendo que são 20 anos de opressão, né? Ninguém fez nada. É isso mesmo? O senhor escolheu a mim? Escolhi você. Tá bom. Senhor, só para informação, deixa eu ver se eu entendi. Dos 40 mil homens, Juízes 5:8, dos 40 mil homens de Israel, nenhum carregava escudo ou lança. Não tinha arma, irmão. Senhor, peraí, o Senhor vai enviar o exército do Sísera, que é uma multidão, porque a Bíblia diz que toda Canaã era o exército do rei Sísera. Meu irmão, pensa, uma multidão. E aí, Deus está dizendo: eu vou enviar esse exército contra você, você vai vencer. Mas tem uma coisa, mas não tem arma em Israel, Senhor. Ninguém tem escudo e nem lança. O Senhor está ligado? Deus diz: estou. É isso mesmo. É isso mesmo. É só o que vocês têm na mão aí, que vocês vão lutar. Irmão, olha só essa circunstância. Outra coisa que Deus fala para Débora dizer para ele: você só vai levar 10 mil homens. Mas eles são milhões. Pois é, mas você vai levar 10 mil. Mas eles são muitos. É isso mesmo, 10 mil. Outra coisa importante, a Bíblia vai dizer aqui, você vai ler sua Bíblia em casa, que eu sei que vocês são bereanos, né? Que vocês vão me ouvir aqui, vocês vão correr para casa e ver se realmente eu estou falando o que está na Bíblia, né? Vocês são todos assim, né? Então vocês vão ler o capítulo 4 e 5 de Juízes. E eu estou confiando nisso. E aí, o Baraque conversando com Deus: Senhor, peraí, mas o senhor está ligado que a tribo de Ruben já disse que não vai? A tribo de Gade também não vai. A tribo de Manassés disse que não vai também. Dan também não vai. E Azer também não vai. Senhor, então isso aqui praticamente 50% do povo. E o senhor está dizendo para eu levar só 10 mil contra 1 milhão, sem arma? É isso mesmo? Deus diz: Deixa eu te falar uma coisa. Deus está nos dando desafios. Mas Ele não está mandando o desafio quebrado. Ele está mandando o gigante inteiro mesmo, irmão. Não é? Para você lutar com o que você tem. O Davi lutou com uma funda.
e 5 pedras. E o gigante estava fortemente armado e ainda tinha um escudeiro na frente dele. E foi Deus quem enviou. Mas Deus garantiu a vitória. Vocês estão me entendendo que a promessa não depende das circunstâncias. Amém? Se Deus te deu uma promessa, irmãos, Ele vai cumprir. Como? Não sei, mas é interessante o que vai acontecer aqui, porque no livro de Débora, no livro de Juízes, vai dizer o seguinte, que esse camarada, além dele vir com toda a cidade, com toda Canaã contra 10.000 homens, sem armas, a Bíblia diz que ele tem 900 carros de ferro. Você lembra desses carros de ferro, como que era? Então, iam cavalos na frente, em geral 2 cavalos, puxando aqueles carros, e o guerreiro ia sozinho aquilo ali, irmãos, aquilo ali contra um homem, sem arma, era covardia. Os cavalos passavam por cima, os carros de ferro tornavam aquele homem invencível. E a Bíblia registra várias vezes, ele tem 900 carros de ferro. E Deus que disse para Débora, eu vou mandar, fala lá para o Baraque, estou enviando o Cícera, com todo o povo dele, com 900 carros de ferro, contra 10.000 homens de vocês desarmados. Esse é o nosso Deus. Ele vai usar coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Amém, queridos? Nós só temos que confiar na promessa. Agora, eu acho interessante, Esse dia eu estava lendo, que eu achei muito interessante isso, porque o livro de Débora vai dizer que houve uma grande tempestade ali. Quer ver, livro de Juízes. Vai dizer que teve uma grande tempestade ali, Juízes 5:4. A terra estremeceu, os céus derramaram água. Então presta atenção, irmãos, o que era a força do exército inimigo se tornou a fraqueza deles. Porque os teólogos vão dizer que aqueles carros emperraram na lama. Quem está comigo? Eles estavam com muito medo dos carros de ferro, mas justamente os carros de ferro precisavam de vários guerreiros cananeus para tentar desatolar o carro. Então aqueles carros ocuparam um monte de gente, e eles ficaram tudo atolados ali naquele lamaçal. E o povo de Israel, que estava leve porque não tinha arma, talvez só tinha uma espada na mão, não tinha escudo para carregar naquela trilha de montanha, não tinha um escudo pesado, eles estavam leves. O que pode parecer o seu problema, na verdade, é a solução, é o seu milagre, meu irmão, não é? Então não tenha medo, se Deus prometeu, Ele sabe o que Ele está fazendo. Então Ele está mandando os caras com carro de guerra, um grande exército fortemente armado, contra 10.000 homens, cada um com a sua espada. Deus sabe o que está fazendo. Ele sabia que ia chover muito forte, que ia virar um lamaçal ali. Eu até acredito que Ele que mandou essa chuva. Amém? Então não duvide da promessa, irmãos. Eu acho muito tremendo o Abraão, Porque a Bíblia diz que o Abraão, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, quer dizer, ele não ignora isso. Ele olha para o corpo dele de 100 anos. Como que isso vai se cumprir? Como que essa promessa de eu ter um filho vai se cumprir se eu tenho 100 anos e a dona Sara tem 90? Não, irmãos, a Bíblia diz que ele considerou isso, mas ele não duvidou por incredulidade da promessa. Aleluia! Mas pela fé ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Meu Deus! Então o cara dá glória a Deus antes que se cumpra a promessa. Ele dá glória a Deus porque ele sabe que quem prometeu é fiel para cumprir. Diga assim: crer na promessa, a despeito da circunstância. Lembra quando os espias voltam de Canaã e dão um relatório para Josué? Josué, não dá, é impossível. Olha a circunstância, tem gigantes, nós somos como gafanhotos diante deles, é impossível, eles são muitos, nós somos poucos. Circunstância, O Josué e o Caleb dizem: mas Deus nos prometeu, aquele que prometeu é fiel para cumprir. O anjo fala para Maria que ela vai ter um filho. Ela pergunta: mas como vai acontecer se eu não tenho relação com homem algum? E Deus diz, o anjo diz para ela: o que é impossível para você é possível para Deus. E a Bíblia vai dizer que ela creu naquela promessa a despeito da circunstância. Amém, queridos?
Jesus fala para o Pedro: Pedro, vem, é uma promessa. O Pedro coloca o pé fora da água. Jesus não para a tempestade. Ele não para a tempestade, ele não fez ficar tudo lisinho, tudo bonança, nada. A tempestade continuou, aquele vento continuou, e o Pedro pisou na água. Em cima daquela palavra vem a promessa. Mas quando o Pedro começa a olhar a circunstância, ele começa a sentir o vento, ele começa a ver as ondas, ele começa a ficar apavorado. Ele tira os olhos de Jesus e ele começa a afundar. Quem está me entendendo aqui? Não é? É interessante, né? Que foi um afundamento em câmara lenta, né? Porque em geral, quando a gente afunda rápido, né? Não é assim? Mas ele foi afundando. Tudo em câmera lenta. Jesus é bom demais, não é? Aí ele, em câmera lenta, ele disse: socorre-me, mestre. E Jesus vai lá com ele, não é? E o segura pela mão, o levanta, e os dois vão juntos para dentro do barco. Qual é o segredo, irmãos? Nós temos que crer na promessa a despeito da circunstância. Qual é o segredo? A gente ficar perto de Jesus. Amém? Então, o que é que o mais que vencedor faz? Fala aí para mim. Primeira coisa, como que é essa oração? Uma oração de arrependimento. Vamos resolver essa parada com Deus. Qual que é a segunda coisa que o mais que vencedor faz? Ele crê na promessa. Deus falou, já era. Ele disse, está feito. Eu vou crer na promessa. Não sei como que vai acontecer, mas eu não vou ficar fazendo conta. Eu vou confiar nele. Amém? Tá bom. E a terceira e última coisa aqui, para a gente orar. Os mais que vencedores, grita aí comigo. Eles oram. Grita assim: eles oram a oração de arrependimento. Eles creem na promessa a despeito da circunstância. E a terceira coisa, grita bem forte: eles pensam grande. Eu quero terminar com isso. Juízes 4:8 diz assim: então lhe disse Baraque, se fores comigo, porque Deus falou então para o Baraque, para Débora, né, dizer para o Baraque, para ele ir dessa forma que eu falei: 10.000 homens sem armas ou poucas armas, não é? Contra um exército de 900 carros, uma multidão incontável, e estava assim. Aí o Baraque falou assim, eu não sei se eu faria muito diferente, mas ele falou assim: então lhe disse Baraque, se fores comigo, para Débora, se fores comigo, eu irei, porém se não fores comigo, não irei. Irmão, quem está me entendendo que isso é desobediência? Mas se Deus mandou ir, ele coloca uma condicional. Se Deus te manda para fazer alguma coisa, Deus te mandou, ele é teu dono, não é? Aí você diz assim para ele: Senhor, eu estou pronto para obedecer se acontecer isso aqui. Quem está me entendendo aqui o nome? Imagina se o seu filho fizesse isso com você. Você dá um comando para ele, comando simples, não é? Aí ele fala: meu filho, eu quero que você lave a louça para a mamãe. Aí ele diz: mamãe, eu faço isso se a senhora lavar metade. Quem que é um filho desse? O nome disso como é que é mesmo? Desobediência. Você pode chamar do que você quiser. O nome disso certo é desobediência, não é? Não existe isso, irmãos. Meia obediência. Quem quer uma esposa assim 50% fiel? Muito, 90%. Quem quer uma esposa 99% fiel a você? Eu não quero. Tem que ser 100%, amém, querido? Agora veja bem, aí o Baraque diz: Débora, então se você for comigo, eu irei, mas se você não for, eu não irei. Aí olha o que a Débora vai responder, presta atenção, estou falando sobre pensar grande. Olha o que a Débora vai responder: certamente eu irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Se fores comigo eu irei, se não fores não irei. Irmão, sabe, no mínimo o que o Baraque queria era um amuleto da sorte. Eu vou obedecer a Deus, mas eu vou levar esse amuleto para me dar sorte. Irmão, você não precisa de amuleto se você tem uma palavra de Deus. Entende?
Tem muita gente que andando com seus amuletos por aí. A Débora era um amuleto para o Baraque. A Débora era uma condição para ele ir. A Débora disse: você vai vencer, mas esse louro da vitória, essa medalha, esse troféu, esse galardão, você jamais receberá. Uma coisa que eu quero chegar no céu, não é fofoca gospel, não é? Mas eu quero ir lá na casa do Baraque e procurar esse galardão. Ele vai me dizer com tristeza: não, aquele galardão, eu lutei aquela batalha e não recebi. Quem recebeu o galardão que era para o Baraque? Uma mulher chamada Jael. Eles venceram a batalha, e quando eles derrotaram todo mundo fugiu. O rei Cícera fugiu, e o Baraque o perseguiu, e foi uma guerra que demorou muitos dias. Eles estavam muito exaustos, e a Bíblia diz que o Cícera entrou numa casa, quer dizer, na verdade uma tenda, de uma mulher chamada Jael. Aí ele disse: por favor, me esconda. Aí a Jael: sim, senhor, porque todo mundo tinha medo do Cícera como grande general do Jabim. E ela então cobriu com um lençol o Cícera, e o Cícera disse: por favor, eu estou desesperado de sede, você pode me dar um copo de água? Aí a Bíblia diz que ela deu leitinho para ele. Toma um leitinho, chupeitinha. E aí a Bíblia diz que então que o Cícera tomou o leite, e ele estava tão exausto que depois que ele tomou o leite, barriguinha cheia, aí ele... Eu imagino, né, até eu falei de manhã que eu imagino que ela deu o leitinho para ele, aí ele tomou leitinho, e aí ela começou a cantar. Quando ela ouviu o primeiro ronco, ela foi lá fora, pegou uma estaca da tenda dela, uma marreta, foi bem de mansinho, e ele estava coberto com um lençol. Ela encostou o cravo, a estaca, na cabecinha dele. Pum! E foi só uma que atravessou a cabeça dele. A Bíblia vai dizer que ele ainda deu tempo de se ajoelhar aos pés dela. Ele se ajoelhou aos pés dela. Meu Deus do céu! A Bíblia diz, Juízes 5:27, aos pés dela ele se encurvou. Jael então entregou o campeão cananeu morto nas mãos do Baraque. Sabe, irmãos, alguém tão improvável, quem era para ser o grande campeão dessa batalha, o grande herói dessa batalha, era o general do exército de Deus, que era o Baraque. Mas o seu medo, o seu pensamento medíocre, pequeno, entregou a vitória na mão da Jael. E a Jael, que não tinha toda essa moral, era uma pessoa desconhecida em Israel, uma pessoa anônima, não tinha um seguidor no Instagram, tinha nada. Irmãos, ela foi lá e disse: eu venço esse camarada, porque eu tenho uma promessa. Essa promessa também é para mim. Deus disse que vai entregar esse camarada na mão de Israel. Eu sou israelita e eu vou lá. Pode entrar aqui, entra aqui, cobre com lençolzinho, toma leitinho, miserável, eu vou te matar. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos virar uma chave hoje à noite aqui. Sabe, essa palavra veio no meu coração, irmãos, porque eu pensei: meu Deus, nós precisamos ter uma mudança de mente. Nós precisamos pensar grande, não é? Sabia, eu estava pensando, né? Sabia que, você sabe que a Terra dá uma volta em torno do Sol que demora 365 dias, não é? Ao mesmo tempo que ela dá essa volta, ela dá a volta em torno de si mesma. Que loucura isso, né? Por séculos, né? E séculos, perfeito e tal. Agora, irmão, a gente só precisaria então, para isso funcionar, tudo funcionar, um Sol e a Terra, porque é só aqui que tem vida mesmo, né? Para que tudo isso de galáxias? A Via Láctea, que é a nossa galáxia, é uma galáxia. Irmãos, são bilhões de galáxias. Já pensou? O nosso Sol, ele tem aproximadamente 1.400.000 quilômetros de diâmetro. A Terra tem 300 e poucos mil
quilômetros. O que significa isso? Que a Terra é menor do que o Sol, mais do que 100 vezes. O Sol é maior do que a Terra 109 vezes. Esses dias o Alan me mandou uma foto real, né? Uma foto real do telescópio da NASA, mostrando a relação entre a Terra e o Sol. Irmãos, é ridículo. Nós moramos numa bolinha, e aquele sol gigantesco. Agora, o que eu estou te falando? Só precisaria disso, mas a segunda estrela maior, nem é a maior, a Cão Maior, que é a segunda estrela maior do universo, ela é 2.000 vezes maior do que o Sol. Por que eu estou te falando isso? Porque Deus é grande, e a Bíblia diz que Ele mediu os céus a palmos. Isaías 40. Deus, Ele mediu os montes em balança de precisão. Sabe o que é balança de precisão? É aquela balança que você pesa o fio de cabelo. Então, e Ele pesa. Ela é tão sensível. E Deus fazendo o Everest. Está pronto. Deus fazendo o Oceano Atlântico. Fala que Ele colocou os oceanos na palma da sua mão. Irmãos, esse é o nosso Deus. Agora eu te pergunto, como que a gente pode pensar pequeno? Então deixa eu te falar, deixa eu terminar te dizendo uma coisa aqui, ó. A Bíblia diz que assim como a distância da terra para o céu, assim é os pensamentos de Deus com relação ao nosso. Está escrito na sua Bíblia, Isaías 55. Qual é a diferença entre o pensamento de Deus e o pensamento do homem? Está na Bíblia. Se a gente conseguir medir a distância da terra para o céu, alguém sabe aqui? Não tem essa medida, porque é infinito, a gente não sabe onde vai acabar o céu. Então a diferença do pensamento de Deus, da inteligência de Deus para nós é essa, está na Bíblia. Agora veja bem, só que no Novo Testamento diz que nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Amém? Agora, como que a gente acessa isso? Está lá em Romanos 12, 1 e 2. Fala aqui que nós temos que transforme-se pela renovação da sua mente. Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que transformar a sua mente. Ou seja, você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem a mente de Cristo que pode acessar a mente de Deus. Quem está comigo aqui? Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Cutuca esse crente que fala assim para ele: irmã, fala aí para ele, fala assim: irmã, é proibido pensar pequeno. É proibido mediocridade. Sabe, o Baraque está nessa. Está com medo. Porque eu tenho 10.000. Eles são 1 milhão. Eu não tenho arma. Eles têm carro de ferro. 20 anos ninguém conseguiu resolver. Não dá. É impossível. Mas se eu levar um amuleto, eu vou. A Jael diz: eu vou matar esse miserável com meu martelo e um pedaço de pau. Eu não preciso de escudo e nem de lança. Eu só preciso confiar na palavra de Deus. Quem está me entendendo? Irmão, nós precisamos virar essa chave. A palavra que Deus colocou no meu coração é essa. Nós precisamos pensar: clama a mim e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Diga: coisas grandes e ocultas. Nós temos que pensar grande. Lembra Deus chamando o Abraão? Porque Deus chamou o Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele obedeceu, ele foi. Mas no meio do caminho, eu acho que o Abraão começou a fazer conta, né? E a Bíblia diz que ele ficou parado em determinado lugar por 12 anos. E aí Deus precisou vir lá com ele e conversar com ele: Abraão, sai da tua tenda, vem para fora. Aí lá vai o Abraão à noite. E Deus fala assim: Abraão, vamos lá, olha para cima, Abraão. Deus dando a visão dele para o Abraão, fazendo o Abraão pensar grande. Quem está comigo? Conta aí, Abraão, essas estrelas, né? E os astrônomos dizem que a gente consegue contar o olho nu 3.000 estrelas, é o máximo que a gente consegue. Eu fico imaginando o Abraão tentando contar aquelas estrelas, e Deus rindo dele. No final Abraão diz: Senhor, não dá, não consigo. E Deus diz: Abraão, é isso, cara, é isso que eu tenho para você. Eu tenho coisas grandes para você. Sabe, de você vai ter uma descendência incontável, como a areia da praia do mar. Aqueles que são de Cristo são filhos de Abraão. Você é um filho de Abraão. Abraão,
Pega areia, pega. Conta agora os grãos de areia. Eu posso imaginar Abraão, coitado, até amanhecer contando. Aí no final ele diz: Senhor, tem 2.300.000. Tá, Abraão, você contou uma concha. Eu quero que você conte toda a areia da praia do mar. Senhor, mas não dá. Pois é, Abraão. É isso que eu tenho para você. Você tem que pensar grande, tem que virar essa chave na sua vida e você ter coragem de pensar como eu penso. Mais altos são os pensamentos. Eu é que sei que pensamento que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, mais altos do que os vossos pensamentos. Vocês têm a mente de Cristo. Aí eu vou terminar contando essa história que o meu filho me mandou hoje, uma história real de um empresário chamado Giovanni Miguel. Inclusive ele é curitibano. Irmão, quebrado esse cara estava. Quebrado. Olha o que é pensar grande. Aí ele recebeu um fax. Lembra do tempo do fax? Não é? Aí ele recebeu um fax em chinês. Aí ele, rapaz, que doideira, um fax em chinês. Claro que ele não sabia ler, mas ele, rapaz, eu quero saber o que está escrito aqui. Ele foi traduzir o fax. O que ele descobriu? Que o fax não era para ele, era um engano. Mas aí, quando ele traduziu o fax, ele descobriu que o chinês queria lá era alguns tipos de madeira especiais daqui do Brasil. Ele conversou com o cunhado dele sobre esse fax. O cunhado dele disse: cara, por que a gente não fornece essa madeira para esse chinês? Aí eles foram atrás e começaram a fornecer essa madeira, e começou a dar certo o negócio. Quando eles se empolgaram de vender essa madeira, e o dinheiro começou a entrar e tal, o chinês lá fez um pedido muito doido para eles de madeira, milionário, e eles, desesperados, venderam, mandaram a madeira para lá, e o chinês não pagou. Ele já estava quebrado, agora estão quebrados e meio endividados. Fizeram uma viagem para a China, atrás desse cara. E aí encontraram o empresário lá. Descobriram que era um jovem empresário, que estava começando também. E disse: cara, eu não queria fazer coisa errada não. É que os caras não me pagaram. Mas me dê um prazo que eu vou pagar vocês. O resumo da ópera, irmãos. Os caras pagaram esse grande carregamento de madeira. O chinês pagou a conta. E eles começaram... Só que o que eles começaram a ver no meio do caminho? Que essa madeira passava pelos Estados Unidos, e nos Estados Unidos ficava muito dinheiro lá. Na verdade, sobrava muito pouco dinheiro para eles. Eles abriram uma mega empresa nos Estados Unidos. Hoje eles são os maiores vendedores de madeira para o mundo. A empresa brasileira que mais vende madeira para o mundo. Irmão, o nome disso é pensar grande. Vocês estão me entendendo? É pensar grande. É nossa obrigação. Eu só quero ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Isso é pecado, irmão, porque Deus quer que você seja grande. Porque você vai ser um financiador do reino dele na terra. Porque o meu sonho é me formar, aí eu vou ser uma médica do SUS. Você vai ser uma médica, mas você vai ter uma clínica, por que não? Que você vai empregar um monte de médicos e um monte de profissionais, e você vai impactar essa nação, por que não, irmãos? Ei, pensar e sonhar é de graça. Olha o que a Bíblia diz: o Senhor, eu vou responder tudo o que vocês pedirem e pensarem, não é? O Senhor é suficiente para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. O que é que você pensa? Deus vai fazer mais. Então, se você pensa grande, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Jesus disse assim: olha, se vocês crerem em mim, vocês farão obras maiores do que essas que vocês estão vendo. Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Amém? Você é Jael. Sabe o que quer dizer Baraque? Quer dizer trovão. O trovão que não trovejou, não é? Mas a Jael, irmãos, é aquela pessoa desconhecida que resolve: eu vou resolver essa parada, eu vou ser usada por Deus. Quer ver? O que é que eu tenho na mão?
não tenho nenhum revólver, não tenho arma nenhuma. Eu tenho um martelo, eu tenho uma estaca de madeira, vou matar esse vampiro. Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Vamos pensar grande? Vamos mudar essa maneira de pensar? Vamos sonhar grande? Amém? Fique em pé no seu lugar. Olha, bem no horário, glória a Deus, aleluia. Vamos orar, vamos orar. Coloque a mão no seu coração, vem aqui, Ministério de Louvor comigo. Eu quero profetizar na sua vida. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. A Bíblia diz que Deus em Cristo está sempre nos conduzindo em triunfo. Seja lá o que você estiver passando, isso é triunfo. Deus está construindo a rampa que vai levar você para o palácio. Às vezes você não está entendendo nada, mas confie, creia na promessa a despeito da circunstância. E pense grande, vire essa chave, pense grande. Pense grande. Um dia eu li uma frase assim: onde você vê um grande empreendimento, saiba que ali houve alguém que sonhou um grande sonho. Esse é o segredo, irmãos. Nós precisamos ser contadores de estrelas, voltar a contar as estrelas, voltar a sonhar sem medo, voltar a sonhar grande. Por que não pensar com os pensamentos de Deus? Nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Oh Deus, revela, Senhor, coisas grandes e ocultas que não sabemos. Como diz a tua palavra em Jeremias 33:3. Coisas grandes e ocultas. Uma ideia excepcional, Senhor. Uma ideia excepcional. Como a ideia desse homem que recebeu um fax em chinês e teve a ideia excepcional de traduzir. Uma ideia excepcional, Senhor. Nos dá o coração de Jael. Uma ideia excepcional. Cobrir o Cícera com um lençol, dar leite para ele, fazê-lo dormir. Uma ideia excepcional. Um favor excepcional vale mais do que 1000 anos de trabalho. Oh Deus, coloca alguém na nossa vida, Senhor. Alguém na nossa história. Igual como chegou aquele fax em chinês. Igual como o Senhor cruzou a vida daquele jovem empresário chinês com esse jovem brasileiro, esse jovem empresário brasileiro quebrado. Oh Deus, liga a nossa vida, Senhor. Liga a nossa vida com aquelas pessoas que vão dar um favor excepcional. Como o Senhor ligou a Esther com o eunuco do rei Assuero, que a protegeu, que a embelezou, que a privilegiou no palácio. Como o Senhor deu favor excepcional para o Daniel também, diante do eunuco do rei. Oh Deus querido, que essa chave do nosso pensamento seja virada nessa noite. Arrependimento, confissão de pecado, fé na promessa a despeito da circunstância, mas uma nova maneira de pensar. Uma nova maneira de pensar. Em nome de Jesus, uma nova maneira de pensar. O teu nome é o mais alto. Teu nome